E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é subestimado por todos. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Ken. Ele possui uma filha que é uma estudante, mas como ela se envolvia frequentemente em brigas, ele tinha que vir à escola para se desculpar por tudo. Como ele apenas abaixava sua cabeça e não fazia nada, sua filha ficou com muita raiva dele, pois enquanto os pais dos outros alunos da escola eram da alta classe com muitas habilidades, Kim era apenas uma pessoa simples, gerente de uma empresa. Após ela fica muito triste, ela decide ir ficar um tempo na casa de um amigo e ela fala para não procurá-la ou vai ficar com raiva. Porém ela acaba se encontrando com a garota que brigou na escola, que veio se vingar com várias outras pessoas, e um membro de uma gangue acaba batendo muito nela e em meio dessa briga ela acaba caído de cabeça numa pedra, ficando inconsciente. Como todos acreditavam que ela tinha morrido, decidiram levá-la para outro local. Enquanto isso, Kim estava em sua casa esperando ela retornar para jantar. Após esperar bastante, ele pega no sono e quando acorda ele decide sair para procurá-la e logo ele se depara com um grupo de pessoas reunidas em um local que aconteceu uma briga, pois estava cheio de sangue, e ele acaba encontrando um prendedor de cabelo e Kim se lembra que a garota da escola usava ele. Pouco tempo depois ele se encontra com a garota que estava junto com um cara que bateu na sua filha, e esse cara decide bater em Kim. E é quando ele mostra sua verdadeira força, onde no seu passado ele era um sargento muito habilidoso que estava sendo procurado após fugir de 2 prisões, chegando a quase matar o comandante da Coreia do Norte. Com isso ele derrota esse cara facilmente, e agora ele vai em busca daqueles que pegaram sua filha, e usando todas suas habilidades de quando ele era um agente de elite, não terá piedade de ninguém que tentar machucá-la. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa em um mundo onde misteriosamente apareceram pelo mundo tumbas, onde elas causaram terremotos enquanto apareciam, e dentro dessas tumbas havia coisas chamadas de relíquias. Essas relíquias acabaram fazendo mudanças bruscas no mundo todo, onde assim como nas lendas esses objetos possuíam grandes poderes, onde quem conseguisse uma delas podia ganhar várias habilidades diferentes. E rapidamente a história de várias pessoas que possuíam essas relíquias começaram a se espalhar pelo mundo, e por causa disso rapidamente várias pessoas começaram a dedicar suas vidas atrás delas. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Seijo, que começou sua jornada um pouco mais tarde que a maioria das pessoas, mas no fim ele conseguiu encontrar uma relíquia arcaica onde o poder dela deu um grande conhecimento sobre as tumbas e outras informações importantes sobre as relíquias. Ele praticamente ganhou na loteria, porém já era tarde demais. Uma nova lei se espalhou pelo mundo. Aqueles que coletavam várias relíquias começaram a monopolizar elas, e a única opção que restava para ele era trabalhar para uma dessas pessoas. Por causa das suas habilidades ele foi contratado por uma grande empresa, mas era um trabalho muito difícil, onde ele tinha que sujar suas mãos, e rapidamente ficou conhecido como ladrão de tumbas, e com isso seu chefe começou a ser o mais forte usuário de relíquias do mundo. Porém quanto mais conhecido ele ficava, Seijo era mais desprezado, onde todos chamavam ele de lixo, que trabalhava para um ditador. E um dia ele acaba sendo mandado para uma missão que na verdade era uma armadilha para matá-lo, e antes de morrer ele jura que vai fazer de tudo para se vingar e acabar com a vida do seu chefe. E assim que estava prestes a morrer ele acaba ganhando uma segunda chance, e com isso ele volta para o passado, quando ainda as tumbas não tinham aparecido. E agora com seu poder ele vai fazer as coisas diferentes. Ele vai conseguir as relíquias mais fortes primeiro que todo mundo, e com isso ficar muito poderoso e se vingar do seu antigo chefe que o traiu e o mandou para a morte. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Haran, que era frequentemente atormentado por delinquentes, mas ele não se importava com isso, pois o que ele mais queria era chegar na sua casa para jogar seu jogo de realidade virtual favorito, onde ele é muito bom nesse jogo e seu personagem é muito forte. Esse jogo tomou conta do mercado dos jogos com seu alto nível de liberdade e diferentes formas de fazer missões. Com isso agradou um grande número de pessoas. No início ele começou a jogar só por curiosidade, e com passar do tempo ele começou a passar missões difíceis facilmente. Por causa disso muitos começaram a conhecer ele, se tornando uma lenda nesse jogo. Nesse jogo diferente da realidade ele tinha vários amigos que respeitavam ele, com isso ele começou a gostar ainda mais desse jogo. Porém as coisas começam a mudar quando um dia após terminar uma dungeon com seu grupo, pouco tempo depois sozinho ele acaba se encontrando com um ser misterioso. Inicialmente ele decide apenas atacar, mas nada acontece, e logo após isso seu personagem começa a ser
ser consumido até sumir. Depois desses eventos, ele vai parar em outro local sem seus itens, e também aparece outra criatura que rapidamente ataca ele. Sem escolhas, ele decide se desconectar do jogo, porém não consegue, e após ser ferido ele consegue sentir tudo, e é quando ele começa a perceber que isso tudo não é mais só um jogo, mas sim sua nova realidade. Com isso, agora sem escolhas, Harang vai ter que iniciar uma nova jornada dentro do jogo no corpo do seu personagem em busca de completar missões para tentar retornar para sua casa. Com isso, ele vai ter que usar tudo que aprendeu nesse jogo para ser capaz de sobreviver e enfrentar desafios difíceis arriscando sua vida. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Jung, um dos líderes do culto do demônio celestial. Um dia um dos vice-líderes veio até ele e falou que ele devia atacar a Aliança Morin, pois eles estavam cheios de problemas internos e acabaram se dividindo, e esse era o momento perfeito para atacar, porém Jung acabou recusando, pois seu objetivo era apenas escrever seu livro. Porém 10 anos após isso o vice-líder retornou novamente, mas desta vez ele acabou aceitando seu pedido e com isso foi ao campo de batalha e venceu. Após passar muitos anos conquistando várias coisas, ele já estava cansado disso e fala para seu vice-líder nunca mais vir visitá-lo ou ele vai matá-lo. Após isso ninguém veio mais ver ele, mas ele já sentia que já tinha alcançado tudo que poderia nessa terra. A única coisa que faltava era se tornar uma divindade, e com isso chegar a um nível onde ninguém na história do Morin chegou antes. Esse nível é conhecido como Deus Demônio. Após falhar milhares de vezes, ele finalmente sentia que ia conseguir entrar no reino imortal, onde até mesmo o fundador do culto do demônio falhou na entrada. Porém assim que ele estava chegando na entrada, ele acaba escutando algumas vozes que interrompem sua concentração. Após isso ele acaba sendo sugado pela luz e é forçado a descer a um reino mais baixo da força, mas neste tempo que ele ficou treinando, o rei Lich já tinha tomado todo o Morin com bestas demoníacas muito poderosas, e após uma intensa batalha contra esse novo rei, Jung acaba sendo quase morto e seu culto é totalmente destruído e os monstros tomam conta do continente, causando destruição e massacre por onde passam. 140 anos após esses eventos, Jung acorda novamente em mundo Morin, onde a magia e artes marciais coexistem juntos, e agora com a ajuda da magia, ele está decidido que vai ficar muito mais forte que antes para ser capaz de se vingar do rei Lich e com isso recuperar o que era seu e também nesta vida alcançar o reino da imortalidade. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Steel, um jovem garoto que era filho de fazendeiros. Na sua infância à noite, quando ele saiu de casa na neve, ele acabou se encontrando com um gato machucado, que ele decidiu cuidar dele, e a partir desse dia esse gato vinha cuidando de Steel, onde quando ele ficava doente esse gato trazia remédios e também comida quando ele estava morrendo de fome por causa de uma colheita ruim. Ele não sabia o porquê desse gato fazia isso. Steel passou toda a sua vida sendo odiado praticamente por todos à sua volta. Isso porque ele era capaz de ver as memórias e pensamentos das pessoas e animais, sendo capaz de falar com os animais. Com isso ele era considerado como uma criança amaldiçoada. Na sua cidade existe uma cerimônia da maioridade, onde no primeiro domingo de cada ano é feita uma cerimônia conjunta de garotos e garotas que fizeram 19 anos de idade. Essa cerimônia comemoraria oficialmente a maioridade e deseja uma boa vida de adulto, sendo a maior festa que acontece nessa cidade. Ele acaba se encontrando com uma garota chamada de Bella, que vai junto com ele à cerimônia. Ela é bastante conhecida na cidade, mas como Steel era capaz de ver seu coração, ele viu tudo que ela teve que passar e o que ela realmente queria. Como ele estava com uma roupa bonita, todos começam a falar que ele apenas roubou, humilhando ele, e ninguém acreditava nele, nem mesmo seus pais. Com isso ele decide ir embora dessa cidade e viver sua própria vida. Após uma longa jornada ele chega a uma nova cidade e entra em uma guilda de aventureiros, onde ele começou a trabalhar como suporte da guilda, usando sua habilidade sem ser odiado por todos. Com isso agora Steel vai trilhar um novo caminho como membro dessa guilda, onde ele terá que passar por várias missões difíceis, e para sobreviver, ele vai ter que aprender a usar suas habilidades completamente.